Muito boa noite. Boa noite, os trabalhadores do Cetrasc, a todos os que nos ouvem neste momento. Queiram, por favor, me dizer se estão me ouvindo bem. Deem aí um ok, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se a imagem está boa, para que nós possamos dar seguimento a esta atividade. Já de início, cumprimentando a todos os trabalhadores do Cetrasc, porque nesta semana o Cetrasc está comemorando o seu 43º aniversário. E não é todo dia que uma casa espírita completa 43 anos de existência. Nós todos sabemos das dificuldades que todos os dirigentes de casas espíritas enfrentam para fazer funcionar todas as atividades da casa, fazer funcionar toda a administração, manter a casa em boas condições de receber os frequentadores. Tudo isso é muito difícil e por causa disso, e além de tudo isso, é que nós não apenas parabenizamos os trabalhadores, os dirigentes, mas nos sentimos muito honrados com o convite que nos foi feito para participar deste encontro que, além de mim, Elmo Costa vai trazer também na sequência, portanto amanhã e depois, a nossa queridíssima amiga Creuza Lage e a nossa queridíssima amiga Luziane Bahia. Então todos estarão aqui, todos estaremos aqui homenageando o Cetrasc, né, e falando de um tema central. E eu queria, naturalmente, né, citar aqui o diretor-presidente do Cetrasc, o Raimundo, na pessoa de quem eu cumprimento todos os trabalhadores e todos aqueles que nos escutam neste momento. E eu falava do tema que é o tema central desses encontros, né? E é um tema bastante oportuno. Eu conversava com o Raimundo ainda esta semana e nós falávamos, né, sobre isso, sobre como o tema que é trazido para exame nestes dias em que se comemora o aniversário da casa, o 43º aniversário, como é oportuno tratar desse tema, porque a própria Federação Espírita do Estado da Bahia ela vem trazendo esse tema como o tema federativo neste ano de 2021. Nós já tivemos aí as caravanas em todo o estado, o encerramento da caravana ocorreu não neste fim de semana passado, mas no anterior, e nós tivemos a presença de convidados fazendo o encerramento da caravana e falando exatamente sobre essa interexistencialidade, sobre essa possibilidade de nós, né, vivendo no mundo material, trazermos para a nossa experiência, agregarmos à nossa experiência as experiências que já são exitosas no mundo espiritual. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nesta noite, ainda que de modo muito acanhado, porque o tempo, o nosso tempo aqui, ele é curto para a dimensão do trabalho. É um trabalho que demanda, evidentemente, muito exame, muito debate. Não é algo simples trazer experiências do mundo espiritual para aplicá-las no mundo físico. Sobretudo, quando estamos falando da casa espírita, trazer experiências exitosas que foram vividas e que são vividas numa cidade espiritual para, digamos, adequá-las ou aplicá-las à casa espírita. Seria isso possível? É exatamente esta a pergunta
que Sidney Arid ele vai fazer neste livro que serve de base para o estudo desta noite e os estudos seguintes, com Creuza Lage e com Luziane Bahia. De nosso lar para a nossa casa, que dá título à nossa exposição, é o tema central de todos esses debates. De nosso lar para a nossa casa espírita, de nosso lar cidade espiritual, para a nossa casa espírita, que pode ser o Cetrasc, que pode ser Fé, Esperança e Caridade, que pode ser Caridade e Trabalho, Perseverança e Trabalho, são várias as denominações espíritas. E aí a pergunta é essa: seria possível aproveitar o modo de funcionamento da colônia espiritual nosso lar, ou da cidade espiritual nosso lar, como queiram, colônia, cidade? Eu prefiro a expressão cidade espiritual, para mim é mais atual, cidade espiritual, mas há quem use colônia, tanto faz, não tem problema nenhum. Eu talvez use mais a expressão cidade espiritual nosso lar, mas não há nenhuma divergência com relação à expressão colônia, tá certo? Então, a pergunta é essa: seria possível aproveitar o modo de funcionamento da cidade ou da colônia espiritual nosso lar para as práticas de gestão na casa espírita? Ora, vamos lembrar aqui o Sidney Arid, que escreveu essa obra de nosso lar para a nossa casa. Ele é um especialista em gestão de sistemas, né? Gestão estratégica de pessoas. Então, é um conhecedor da área. E ele se interessou por isso, observando a possibilidade de trazer experiências do mundo espiritual para o mundo material. E como nós estamos exatamente estudando isso na Federação Espírita do Estado da Bahia e levando para o movimento espírita baiana, então foi muito oportuno fazer a leitura desta obra, que nós não conhecíamos. E havíamos acabado de reler nosso lar. Eu até brinquei com Raimundo, quando o convite me foi feito, eu disse: poxa, parece que você adivinhou, porque eu estou neste momento relendo a obra Nosso Lar, e você me faz um convite para falar dessa obra, ainda que indiretamente. A gente não vai falar da obra exatamente, mas indiretamente vai falar dela. E parecia uma coincidência, talvez não tenha sido, talvez o mundo espiritual tenha inspirado Raimundo, ou me inspirado, não sei exatamente a quem o mundo espiritual inspirou, para dizer: olha, convide o Elmo, porque ele está lendo a obra, ou então leia a obra, porque você vai ser convidado para fazer uma palestra. Então eu não sei aí exatamente quem foi inspirado, mas o fato é que a gente vai tentar responder a essa pergunta. Seria possível aproveitar o modo de funcionamento da cidade espiritual nosso lar para as práticas de gestão da nossa casa espírita? É claro que o Sidney vai concluir ao final que sim. É claro, exatamente por isso ele escreveu a obra, para dizer que sim, é possível. Né? Mas como é possível e em que medida é possível? Porque nem tudo, né, que o mundo espiritual realiza, nós podemos aplicar no mundo material. Então eu gostaria, inicialmente, de prestar algumas informações, especialmente aquelas pessoas que não leram a obra Nosso Lar, prestar algumas informações, depois fazer algumas advertências e ao final falar daquilo em que é possível aplicar o que é feito lá nas nossas casas espíritas. Né? As informações que eu julgo importantes, antes de mais nada, antes de passarmos para o conteúdo da apresentação propriamente, são as seguintes. Eu sempre vou falar em três tipos, ou em três categorias, ou enfim, três aspectos, porque eu gosto muito de usar três exemplos. É uma peculiaridade minha. Né? Há muito tempo que eu venho fazendo palestras, mesmo não espíritas, e depois eu vim pensar, poxa, porque eu uso sempre
3 exemplos e tal. Por quê? E aí me ocorreu de, ao ler a obra, perceber que o Sidney Aridi, ele lá no finalzinho, ele vai falar em 3 palavrinhas que ele considera que são muito importantes na gestão da casa espírita. A gente vai falar ao final, né, sobre elas: beleza, comprometimento e vivência. Eu vou adiantar aqui, mas depois a gente vai esmiuçar. Então eu também resolvi, né, falar em tríades. E vou começar com as informações importantes, que para mim são 3. Primeira delas: Nosso Lar é uma cidade espiritual fundada no século XVI. Aí eu vou colocar aspas aqui, né, por portugueses distintos. É uma expressão usada por André Luiz na obra Nosso Lar. Portugueses distintos, né, desencarnados no Brasil. Olha, isso é século XVI, portanto, nós estamos naquele período entre 1501 e 1600. Século XVI, portanto. Então, é ainda o Brasil, a época do Brasil colônia, né? A época do desbravamento, a época das incursões pela mata, né? Da fundação de pequenas vilas, etc. Né? Logo após a descoberta do nosso Brasil, e é claro, muitos portugueses vieram de lá para cá, desencarnaram aqui no Brasil, e esses portugueses, os distintos, pelo menos, como André nos chama a atenção, eles resolveram fundar uma cidade espiritual e a essa cidade espiritual deram o nome de Nosso Lar. Quando a gente fala em cidade espiritual, evidentemente nós estamos falando de uma cidade que é construída com uma matéria bem diferente da nossa, tá? Então, por isso, a gente não pode pensar aí numa construção como se construiria uma cidade no mundo material. Uma cidade, claro, né, que é uma matéria, claro que fluido é matéria para o espírito. A gente que estuda espiritismo sabe disso. O fluido é aquilo que a matéria condensada é para nós, o fluido é para o espírito. Mas a forma de manipular é diferente. Então, muito bem. Vencida essa primeira informação, vamos à segunda. O objetivo de Nosso Lar é socorrer os que deixam a Terra em dificuldade de natureza espiritual. Então, Nosso Lar é quase que uma cidade que se dedica a socorrer esses espíritos que deixam a Terra em situação bem delicada. E vamos imaginar aí que nessa fase, na fase do Brasil colônia, depois no Brasil Império e os primeiros anos do Brasil República, a gente vai viver realmente uma época bastante difícil, e esses espíritos que desencarnam muitos em situação deplorável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, e eles vão ser acolhidos. Uma das cidades que se destinam a isso é Nosso Lar. E a terceira informação que eu considero muito importante para a gente entender o que é possível aproveitar de lá para cá: Nosso Lar está localizado em uma esfera espiritual, mais uma vez aspas, uma esfera espiritual vizinha à Terra, próxima ao denominado, aquilo que denominamos umbral, que é a zona espiritual mais próxima da Terra. Então nós temos a Terra, e vamos imaginar que, claro, a Terra é esférica, existem esferas espirituais em torno dela. Você tem um umbral, que é a esfera espiritual mais próxima, a zona espiritual mais próxima da Terra, por onde espíritos atravessam com facilidade, mas outros simplesmente ficam aprisionados ali. E em esfera um pouco mais alta, mais elevada, a umbral, mas ainda vizinha à Terra, a cidade Nosso Lar foi erguida. E é exatamente de lá que partem aquelas caravanas para resgatar espíritos temporariamente presos no umbral, nessa zona. Há uma coisa interessante em relação ao Nosso Lar, que há um ministério chamado Ministério da Regeneração, e esse ministério tem uma espécie de um departamento chamado Câmara de Retificação. Essa Câmara de Retificação, ela se desloca de Nosso Lar e aí fica ainda mais próxima do umbral.
porque é de lá que partem aqueles espíritos mais rebeldes e antes de seguir para nosso lar, eles ficam um determinado tempo nas câmaras de retificação. Apenas uma curiosidade. Então, feito isso, dadas essas informações que eu considerava importante para a gente contextualizar, nós vamos às advertências que também consideramos necessárias, importantes e necessárias. E eu vou destacar aqui 3 advertências. A primeira delas é: quando a gente pretende aplicar aquilo que se faz no mundo espiritual, vamos dizer, na nossa instituição espírita, falando especificamente da nossa instituição espírita, a gente precisa dominar, controlar o entusiasmo. Naquilo que nós poderíamos chamar de entusiasmo irrefletido. Nós não podemos entrar nesse clima de entusiasmo irrefletido ou entusiasmo sem reflexão. Tá? Então, é muito importante que nós tenhamos entusiasmo em promover mudanças na nossa casa espírita a partir de experiências exitosas que são vivenciadas no mundo espiritual, no entanto, guardando a reflexão, o cuidado. Isso é muito importante, não é? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Porque nem tudo que ocorre lá pode ser transposto, pode ser aplicado, replicado cá. Nem tudo que ocorre lá pode ser replicado cá. Eu daria um exemplo por demais conhecido daqueles que leram a obra. Não é? O governador, numa determinada época, tentou fazer uma mudança na alimentação dos habitantes de nosso lar. Ele queria uma alimentação mais, digamos, mais sutil, vamos colocar dessa forma, mais sutil, menos densa. Mas houve uma revolta. Houve uma revolta até, aspas de novo, espíritos eminentes em nosso lar. O que são espíritos eminentes? Aqueles que tinham um certo prestígio, porque eram doutores, porque trabalhavam em experiências, eram espíritos de uma inteligência invulgar e que consideravam que a mudança de alimentação poderia trazer complicações, consequências, sobretudo para aqueles espíritos mais animalizados que chegavam a nosso lar, aqueles que estavam mais adaptados e mais acostumados com uma alimentação um pouco mais densa. E isso gerou uma série de medidas por parte do governador que elas não poderiam ser aplicadas, evidentemente, numa casa espírita nos dias de hoje, tá? Então, só para se ter uma ideia, eu estou usando aqui, talvez, o exemplo, digamos, mais forte, né? Aquele que mais atenção chama, para dizer que nem tudo que é aplicado lá pode ser aplicado aqui. Porque as medidas que foram tomadas pelo governador, inclusive de mandar aos calabouços, nosso lar tem calabouços, tinha calabouços, né? Os espíritos mais recalcitrantes, novamente aspas, porque essa é uma expressão andrelina, de André Luiz, os mais recalcitrantes, aqueles que estavam se opondo de tal maneira às orientações ou às determinações do governador que estavam causando perturbação. O governador tomou uma série de medidas, dentre elas, né, digamos, isolar os espíritos recalcitrantes. Evidentemente que nenhum presidente de casa espírita vai tomar medidas como essa, né, porque há na casa uma certa divergência em relação às orientações que ele transmite. E outra coisa também que é muito importante, porque esse processo durou muito tempo, mas o governador saiu vencedor. Saiu vencedor porque a mudança que ele propunha era uma mudança absolutamente necessária. Então aqui vai a minha segunda advertência. A evolução, o progresso, que aí serve para a casa espírita também. A evolução, que no Livro dos Espíritos vamos encontrar na forma de lei de progresso, é lei inegociável. Então, quando o governador entendeu que era preciso fazer essa mudança, ele fez
ainda que sofrendo resistências. É claro que ele usou de estratégias, é claro que ele usou do diálogo para tentar convencer pacificamente. É claro que, por exemplo, ele manda buscar em outras esferas mais elevadas vários espíritos, 200 espíritos que têm conhecimento nessa área da alimentação e vêm a nosso lar e eles fazem palestras, eles fazem uma série de orientações, de reuniões, de assembleias com todos os espíritos de nosso lar para demonstrar que aquela mudança era necessária. Só depois de mais de 20 anos desses embates é que a coisa se resolve, todo mundo se convence. E é muito interessante porque Lísias vai declarar que depois de convencidos os espíritos e depois de aplicada essa nova alimentação, a colônia ela se transformou num lugar mais espiritualizado. Os espíritos que ali habitavam ficaram mais espiritualizados a partir de uma mudança que foi na alimentação, mas na verdade era uma mudança do ponto de vista espiritual. Por isso eles ficaram mais espiritualizados. Não era simplesmente mudar a alimentação, era perceber que a alimentação, como vinha sendo produzida e consumida, deixava os espíritos muito mais próximos do ambiente terrestre do que propriamente do ambiente espiritual. Então era preciso, para espiritualizar essa população, né, mudar os seus hábitos, que é exatamente aquilo que nós devemos fazer aqui na Terra. O que é a educação, senão, como descreve, como conceitua ou como define Allan Kardec, a mudança de hábitos. Então nós também precisamos mudar os hábitos. Evidentemente que na medida em que nós, por exemplo, deixamos de consumir a carne animal, né, a carne dos animais, nós vamos nos espiritualizando. Mas não é só pela mudança. Eu me tornei vegano, agora eu fiquei mais espiritualizado. Não. Evidentemente que essa mudança ela precisa ser produzida a partir de uma autoeducação. A partir do momento em que eu me convenço de que isso é bom para mim, em termos de espírito, de crescimento espiritual. E a terceira advertência que eu faço, então a primeira é: evitemos o entusiasmo irrefletido, porque nem tudo que se aplica lá pode ser aplicado aqui. A segunda advertência é: a evolução é lei inegociável, portanto, quando chegar o tempo da mudança, ou mudamos nós por nós mesmos, ou mudamos nós pela força mesma das coisas. Expressão de Kardec. Pela força mesma das coisas. Então ele diz, quando nós demoramos a mudar, mudamos pela força das coisas. E é isso que eu chamo a atenção dos nossos companheiros, das nossas companheiras que nos ouvem nesse momento. Observem os sinais de mudança, né? E não oponham resistência à mudança que é clara, que é necessária ao nosso crescimento, entende? Porque se a gente não muda quando o tempo da mudança é chegado, a gente muda pela força das coisas e aí é pior, né? Porque isso é muito mais custoso, é muito mais traumático do ponto de vista do espírito, é muito mais traumático mudar pela força das coisas. É melhor mudar convencendo-se de que é preciso, de que é necessário mudar. Então essa é a segunda advertência, né? E a terceira advertência que eu faço é a seguinte: em se tratando de mudança, também é muito importante, isso está descrito na obra de Sidney Arid e é possível extrair de nosso lar. Em se tratando de mudança, não devemos confundir harmonia com estagnação. Harmonia com estagnação. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que Sidney quis dizer com isso? E o que é que André quer nos trazer com isso? Não confundir harmonia com estagnação. A harmonia numa casa espírita, ela é requerida.
ela é buscada por todos nós. Todos nós buscamos a harmonia entre todos os trabalhadores, não apenas os trabalhadores encarnados, mas também a equipe de trabalhadores desencarnados. É preciso haver uma harmonia desse conjunto de pessoas, de espíritos que trabalham, que militam naquela instituição. Ok, isso é verdade. Porém, quando essa harmonia é confundida com estagnação, aí é um problema, porque a gente pode dizer, para manter a harmonia é melhor não mudar. Tá bom do jeito que tá, para que mudar? Né? Aquela expressão, time que está ganhando não se mexe. Então, para que a gente precisa mudar se está tudo bem? E aí vem a pergunta, será que está tudo bem ou será que nós estamos acomodados àquilo que julgamos ser está tudo bem? É uma reflexão que precisa ser feita na instituição. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a instituição passa anos a fios sem promover nenhum tipo de avaliação sobre a qualidade do seu trabalho, o serviço que vem sendo prestado, o alcance desse serviço que vem sendo prestado, e o alcance não só em termos quantitativos, que é o menos importante, mas em termos qualitativos também. É importante destacar a necessidade de uma avaliação periódica nos trabalhos que são realizados na casa espírita, para saber aquilo que é preciso mudar, porque a necessidade de progresso ela é constante. É claro que não há necessidade de fazer movimentos bruscos, de mudar radicalmente, talvez isso trouxesse um prejuízo. Nosso lar mostra claramente isso, mas as mudanças devem se dar de forma paulatina. Então, muito cuidado para não confundir a harmonia com estagnação. Então, é possível conciliar progresso, é possível conciliar mudança necessária com harmonia. Até porque nós estamos no tempo da transição. E o tempo da transição exige mudanças. E mudanças, às vezes, muito corajosas. Então, é preciso estar atento. Os dirigentes, os trabalhadores precisam estar atentos a essa necessidade de uma mudança que o tempo presente exige, que é o tempo da reencarnação. Muito bem. Então, vamos falar agora, dito isto, né? Feitas essas observações, essas informações e advertências, vamos falar das mudanças que são possíveis de se implementar a partir de experiências exitosas, segundo aqui o que está descrito na obra de Sidney Aridio. Evidentemente, não vou trazer tudo o que ele descreve, seria necessário ler a obra para buscar essas informações. Mas a gente pode destacar que as mudanças elas devem ocorrer em 3 ambientes diferentes. Naturalmente, em 3 ambientes diferentes. O primeiro ambiente é o ambiente físico. Então, a gente vai perceber em nosso lar que há toda uma ambiência física em nosso lar que proporciona aos espíritos que ali habitam um estado de contemplação, de felicidade, não? Felicidade relativa, naturalmente, mas de felicidade apenas pelo fato de estarem em um ambiente que é harmônico, em um ambiente que é florido, em um ambiente que é colorido, em um ambiente que é muito agradável, não apenas aos olhos, mas também à mente, ao espírito, as energias que emanam desse ambiente, que é um ambiente, apesar de ser artificial, no sentido de há muitas construções que são erguidas pela mente do espírito,
pelo conjunto de mentes dos espíritos, porque tudo no mundo espiritual é forma, pensamento, mas há também o colorido, há também a natureza exuberante, há os pássaros, há as águas, os rios que correm, há uma paisagem idílica que remete o espírito a um estado de contemplação que favorece, evidentemente, ao seu crescimento espiritual. Há um olhar para dentro de si, há uma harmonia com o conjunto, e isso é muito importante. É possível trazer isso para a casa espírita? Sim, a gente vai perceber em nosso lar, por exemplo, um dos exemplos que a gente pode trazer, a ministra, né, veneranda, uma das mais respeitadas, dos mais respeitados espíritos em nosso lar, se é que podemos assim classificar, né? Ela constrói uma espécie de salão, ou vários salões, na verdade, um em especial, chamado Salão Verde, com muita vegetação em torno, para favorecer o acolhimento daqueles espíritos que vão até ali receber instruções, receber informações a respeito da vida espiritual, da vida moral, né, e de vários aspectos ligados à sua existência enquanto espírito. Então, esse ambiente proporciona. Nós podemos levar também para dentro, e devemos levar para dentro das nossas instituições, né, algo um pouco mais natural do que o concreto. As nossas instituições são construídas com concreto, com cimento, com paredes, né? E essas paredes, elas não têm vida, mas nós podemos preencher esses espaços com beleza, é beleza natural, abrindo paredes, colocando, quando não há possibilidade de abrir paredes, colocar plantas ornamentais na entrada, no salão, pendurar as plantas ao redor, dar uma iluminação um pouco mais clara ao nosso ambiente, né? Esses ambientes muito escuros assim, devemos evitar, então clarear, se possível com luz natural, mas às vezes não há, nós estamos entre duas edificações, tem muito isso, tá? Então não temos condição de abrir janelas nem de um lado nem de outro, mas precisamos encontrar recursos para dar uma iluminação mais próxima da iluminação natural, para dar uma ambiência mais próximo do natural, da natureza, a fim de favorecer a nossa mente, a nossa reflexão, a nossa contemplação. Então, o ambiente físico é muito importante, é preciso cuidados com a ornamentação, com os quadros, né, com uma série de recursos, né, objetos arquitetônicos que nós podemos colocar. Tudo isso é possível, desde que, e aí faço essa observação, desde que nós tenhamos, evidentemente, o cuidado para não tornar esse nosso ambiente, a partir dos objetos que nós ali instalamos, né, tornar esse ambiente uma vitrine. Não é essa a ideia. Né? A ideia é de que seja algo simples, discreto e belo ao mesmo tempo. E é claro que há muitos talentos na casa espírita, tenho certeza que entre os trabalhadores há muitas pessoas com talento, designers com talento para ornamentar a nossa casa de maneira que ela fique agradável aos olhos de quem chega, e quem chega se sinta acolhido, aconchegado, etc. Tá? Sair daquele padrão muito formal e dar ao ambiente um pouco mais de naturalidade, né? Simplicidade, mas com naturalidade. Com naturalidade no sentido de conjugar a natureza àquilo que é concreto. Muito bem, há um outro ambiente que nós gostaríamos de falar sobre ele, que é o ambiente humano. É claro, não existem na casa as paredes, né, que são erguidas para abrigar os que ali se instalam, né? É um ambiente. Mas existe um ambiente que é mais importante do que propriamente
a casa em si, a construção, é um ambiente humano, evidentemente. É o grupo de pessoas. São os trabalhadores que fazem parte daquela egrégora, daquele grupo de espíritos, né, temporariamente encarnados, que se reuniram em torno de uma causa, mas que não se reuniram por acaso. Há entre os trabalhadores, evidentemente, muita afeição, mas também há alguma desafeição de vidas passadas. E agora eles foram reunidos ali, nós fomos reunidos ali dentro do mesmo ambiente físico, agora compondo o segundo ambiente, que é o ambiente humano, para a recuperação, a regeneração das nossas almas, para a quitação dos nossos débitos. E o que é que nós devemos fazer dentro desse ambiente humano, que tem como proposta fundamental o trabalho? Porque todos nós, quando vamos para compor esse grupo de trabalhadores, nós estamos em busca do trabalho. Nós não estamos em busca do sossego. Nós não vamos ali em busca do sossego, vamos em busca do trabalho. O trabalho é o nosso capital, ali na casa espírita, né? Então, em torno do trabalho, criamos essa ambiência, as diversas atividades. Todo mundo tem uma tarefa específica dentro desse ambiente humano. Mas o trabalho por si só, ele não promove o crescimento, né, desse grupo. Então, além do trabalho, é preciso o estudo, e além do estudo é preciso o amor. Então, esses três componentes, estudo, trabalho e o amor, ou, se quiserem, a caridade, estudo, trabalho e caridade, né, é que compõem essa amálgama, né, que junta todo esse grupo em torno de um único propósito. E assim, usando essa expressão que é usada na obra O Nosso Lar, nós nos alimentamos uns aos outros. Veja que expressão importante, interessante. Nós nos alimentamos uns aos outros dentro da casa espírita. A gente vai perceber esse tipo de organização em Nosso Lar, em que os espíritos, que são os trabalhadores de Nosso Lar, aqueles que são encarregados de prover a assistência, o auxílio, o acolhimento, a recuperação dos espíritos rebeldes ou dos espíritos que foram trazidos em situação dolorosa, como o caso de André Luiz, né? Logo no início da obra ele vai descrever a sua própria situação, quando foi resgatado de uma das zonas do umbral. Então a gente vai perceber que o que congrega esse grupo, o que agrega esse grupo, é exatamente o fato de que eles se alimentam uns aos outros, eles se apoiam uns aos outros. E aqui eu lembro do sentido de caridade, não aquele que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, mas daquele que é trazido por Irmã Rosália, está em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela diz que a caridade moral, a caridade material, conquanto seja importante, mais difícil é a caridade moral de se praticar. E a caridade moral, segundo ela, consiste em nos suportarmos uns aos outros. É exatamente isso que acontece em Nosso Lar e é exatamente essa proposta da Casa Espírita, que nós nos suportemos uns aos outros. Mas, como nos suportemos uns aos outros? Sim, mas não no sentido de nos toleremos, né? Eu tenho que aguentar o Elmo e eu tenho que aguentar o Raimundo. Não nesse sentido, como a gente emprega usualmente. Mas nos suportarmos uns aos outros no sentido de nos apoiarmos uns aos outros. Suportar no sentido de dar suporte uns aos outros. Então, essa preocupação incessante com o que o outro está sentindo, aquilo que o outro está necessitando, aquilo que eu posso oferecer que vai fazer bem ao outro.
Em contrapartida, o outro está pensando a mesma coisa em relação a mim e aos demais. Isto é, nos alimentarmos uns aos outros. E é possível perceber como isso funciona em nosso lar e como nós podemos trazer essa experiência para a nossa casa espírita. Não é? Aqueles encontros na casa de Dona Laura, onde vários trabalhadores se reúnem para a ceia, para o jantar. Nós precisamos estimular também na casa espírita encontros entre os trabalhadores fora da casa, para que se conheçam, para que compartilhem das suas experiências pessoais, das suas famílias, dos seus dramas, naquilo que o apóstolo Tiago recomendava: confessai-vos uns aos outros. Quer dizer, abrir o vosso coração diante do teu amigo, do teu irmão de caminhada. Isso nós precisamos, evidentemente, estimular na nossa casa espírita. Então, esse ambiente humano é fundamental para que o trabalho floresça. Sem essa ambiência, sem essa afetuosidade, sem o estudo e sem o amor, o trabalho dificilmente vai para frente. Então, a gente vai terminar a atividade já com vontade de voltar para casa. A gente não quer mais continuar aqueles minutinhos na casa espírita. Aí eu lembro, né, Raimundo? Vou lembrar aqui, você deve estar me ouvindo agora, o Cida deve estar me ouvindo também. Vou lembrar aqui que a primeira vez que eu fui ao Cetrasc fazer uma palestra, eu cheguei cedo e ele disse: Elmo, você não quer tomar um café aqui? Vem aqui tomar um café conosco. Eu fiquei surpreso com aquilo. Então eu entrei ali na copa e nós fomos tomar um café juntos, e enquanto nós tomávamos o café, nós conversávamos, eu falava um pouco sobre mim. Quer dizer, diferente daquele expositor que chega na casa espírita, entra, dá boa noite, faz a sua palestra, dá o até logo, vai embora. E a gente às vezes mal sabe o nome dele. Veja que coisa importante isso. Então, isso que a gente faz com aqueles que nos visitam, nós devemos fazer também, promover também entre nós, os trabalhadores da casa. Né? Atividades fora da casa, não apenas, vamos lembrar aqui, né, do campo da música, lá em nosso lar, outra experiência que pode ser trazida para a casa espírita. Né? A Dona Laura recomendando ao seu filho, à sua noiva, a André, que vá ao campo da música experimentar ali momentos de lazer, momentos de refrigério, para o encantamento do espírito, da alma. Então veja, por que a gente não pode fazer isso na casa espírita? Né? Reservar momentos fora da casa para um sarau poético. Quem gosta de escrever poesias, quem gosta de fazer músicas, uma boa música, vamos ouvir uma boa música na casa de fulano ou na casa de Beltrano, né? e tomando um café e comendo uns docinhos, nada em excesso, naturalmente. Vamos lembrar da alimentação de nosso lar, então nada de excesso, né? Porque espírita gosta muito de comer. Eu acho que por isso que muitos se revoltaram. Eu acho que os que se revoltaram lá em nosso lar eram espíritas, porque como a gente gosta de comer. Né? E veja que eu já cheguei na casa tomando café. Mas, brincadeiras à parte, né? Esses espaços, né? Como o campo da música, como o Parque das Águas, né? Quem sabe fazer um encontro no final de semana em um parque da cidade, levar as crianças. Isso é muito importante para criar um bom ambiente humano. E, finalmente, eu destacaria aqui o terceiro ambiente, que é o ambiente espiritual. O ambiente da vivência espiritual. E nós estamos falando aqui agora da interexistencialidade, porque, como todos sabemos, nós, como espíritos imortais, né, vivendo transitoriamente essa experiência no corpo físico, esse corpo que vai perecer um dia, libertando o espírito para retornar
à dimensão espiritual, nós sabemos que convivemos o tempo todo com esses espíritos que desencarnaram, e que às vezes comungam do mesmo pensamento que nós, ou não. Muitas vezes eles nos procuram não porque comungam do nosso pensamento, mas porque são nossos adversários. Não é isso? Então nós vivemos nesse permanente interexistir. E dentro desse ambiente, que eu chamo de ambiente espiritual, é preciso também que nós saibamos reconhecer a presença de espíritos amigos, de espíritos protetores, de espíritos nobres na nossa instituição, na medida em que nós desempenhamos um trabalho que é sério, que é voltado ao bem, que tem um bom ambiente humano, uma casa que é bem cuidada, porque os espíritos gostam disso. Uma casa que é mal cuidada, uma casa que está, não por falta de recursos, mas às vezes por, desculpem a palavra, preguiça dos seus trabalhadores. Então a casa está descuidada. Os espíritos não gostam desses ambientes. Eles gostam de um ambiente simples, singelo. Pode ser pobre, mas deve ser bem cuidado, higienizado, as coisas todas no lugar, né? Então quebra uma coisa, a gente já vai e conserta. Aí tem casa que está tudo escangalhado, tudo pendurado, sem segurança, os fios desencapados. Tá bom, isso não atinge o espírito se um fio daquele estourar, mas eles não gostam desse ambiente. Eles querem um ambiente limpo, eles querem um ambiente sossegado, eles querem um ambiente onde eles possam, de fato, realizar o seu trabalho do ponto de vista espiritual. Mas também, além dos cuidados que nós devemos ter com os aspectos físicos, com muito mais propriedade, nós devemos cuidar do ambiente humano, das boas relações, do diálogo construtivo, da convivência fraterna, para que os espíritos, que são os mentores da casa, possam se harmonizar com esse trabalho, criando verdadeiramente um bom ambiente espiritual. De maneira que, a partir da conjugação desses fatores, certamente esta casa ela está se aproximando daquilo que o mundo espiritual já vem realizando com bastante êxito, a partir das informações que são trazidas, sobretudo nessa obra Nosso Lar e em outras obras do espírito André Luiz. Né? Então a gente deve aqui compreender que, se o conhecimento intelectual ele faculta-nos distinguir o bem do mal, como está em O Livro dos Espíritos, é pelo conhecimento intelectual que é dado ao homem, ao espírito encarnado, distinguir o bem do mal. Então, nesse sentido, o estudo é muito importante na casa, e isso a gente vai perceber claramente em Nosso Lar, como eles dão importância ao estudo, porque observem que Nosso Lar, eu disse, é uma cidade espiritual que está próxima da Terra, e não podemos imaginar que os espíritos que ali estão são espíritos da mais alta envergadura. Evidentemente que há espíritos elevados, porque são os espíritos que dirigem a instituição, são mais elevados. Entretanto, a maioria dos habitantes de Nosso Lar são espíritos ainda em processo de evolução, de amadurecimento espiritual, e que, portanto, trazem consigo muitas dificuldades ainda, vão enfrentar muitos desafios, vão encarnar ainda muitas vezes, serão necessárias muitas encarnações, até que eles cheguem naquele estágio de espírito mais elevado. Então nós precisamos pensar que no mundo espiritual o estudo
é muito importante, como é importante na casa espírita. O estudo é fundamental para o desenvolvimento dessa faculdade intelectual, desse conhecimento intelectual, da distinção entre o bem e o mal. O conhecimento moral, que também decorre do estudo, sobretudo o estudo do Evangelho, das máximas morais do Cristo, principalmente, das máximas morais do Cristo, esse conhecimento moral é que vai permitir que nós, a partir da distinção que fazemos do bem e do mal, consigamos escolher o caminho do bem, fazer boas escolhas. Então, esse é o conhecimento moral. Vamos fazer cada vez mais as escolhas acertadas. Isso decorre também do estudo, mas também isso decorre da convivência que nós estabelecemos. Não é? Então você tem o estudo conteúdo, mas você tem também o estudo vivência, do ponto de vista moral, da aplicação do conhecimento no campo da moral, na prática da caridade. Isso também fica muito claro em nosso lar, porque vamos lembrar, né? André Luiz ele começa a trabalhar, ele vai fazer os trabalhos mais simples de início, porque aquele conhecimento intelectual que ele detinha no plano físico, na Terra, como médico que foi, não lhe servirá nesse primeiro momento. O conhecimento que ele tem, né, da medicina não será aplicado no mundo espiritual. Ele fica até surpreso com isso. E depois ele reconhece que, de fato, nada do que ele conheceu aqui na Terra, ele vai poder aplicar, pelo menos no primeiro momento, lá no mundo espiritual. Porque ele não conhece nada de ação magnética, de fluidos, tudo isso ele vai ter que estudar e estudar muito. Mas enquanto ele estuda, ele vai desempenhando pequenas tarefas, até que, algum tempo depois, né, um ano depois de muito estudo, de muita dedicação, de muito trabalho, ele será chamado a desempenhar tarefas de maior vulto, de maior responsabilidade. Mas é um processo, E para chegar lá, ele tem que vivenciar aquilo que ele vinha aprendendo. Ele precisa vivenciar, porque no mundo espiritual não existe esta coisa de você, eu vou estudar apenas para o meu crescimento intelectual. Não, se você não aplicar aquilo que você de fato aprendeu do ponto de vista moral, aquilo de nada lhe serve. Aqui na Terra você pode ter muito prestígio com o seu conhecimento intelectual. Você é um acadêmico, você é um doutor. Mas no mundo espiritual isso não servirá. Portanto, na casa espírita é o lugar que nós devemos aprender a tirar os nossos títulos, a nossa toga, a nossa indumentária, a nossa farda, por assim dizer, né? E colocar o nosso jaleco de trabalho, né? Calçar as sandálias da humildade, né? E ir fazer os pequenos trabalhos para merecer galgar os mais altos postos da instituição. Né? Então, eu dizia do conhecimento intelectual, né, que permite distinguir o bem do mal. Nosso lar deixa muito claro isso, na pessoa de André Luiz, e o Sidney Aride nessa obra mostra claramente como é que isso é. O conhecimento moral, que dirige-nos para escolhas voltadas ao bem, mas uma coisa que é fundamental, que é a atividade espiritual, atividade de natureza espiritual. Porque a gente faz o estudo para obter conhecimento, a gente conhece para aplicar na caridade ao próximo e na caridade a nós mesmos, na caridade ao próximo, também na caridade a nós mesmos, né? Isso do ponto de vista moral, mas há uma terceira condição que é fundamental, e isso fica muito claro também em nosso lar, e já é hora de nós aplicarmos na nossa casa espírita, que é o mergulho no oceano profundo do eu interior, essa atividade espiritual. Então, há o momento de estudar o conteúdo, há um momento de aplicar
aquele estudo na vivência, no mundo concreto, no mundo das formas, no mundo exterior, mas há também o momento de aplicar esse conhecimento, esse conteúdo, no crescimento de nós mesmos, ou seja, fazer o mergulho nesse oceano do eu profundo para extrair de lá aquilo que jaz no oceano profundo do nosso ser, e extrair de lá tudo o que Deus colocou e que nós teimosamente insistimos em manter escondidos, lá nas profundezas desse oceano chamado eu profundo. É preciso que nós, portanto, façamos esse mergulho. Às vezes é sofrido fazer esse mergulho, mas quando a gente tira de lá, retira de lá todas as nossas potencialidades, todas as nossas virtudes que já estão lá, foram colocadas lá porque nós somos filhos de Deus. Deus é perfeito e Ele nos criou, né? Como eu costumo dizer, Ele nos criou perfeitos. É claro, a gente vai dizer, mas lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 132, está dizendo que o objetivo da encarnação é fazer com que todos nós cheguemos à perfeição. Sim, é verdade, mas o projeto é perfeito. Tanto é perfeito que a perfeição é um determinismo. Todos vamos atingir a perfeição. Então o projeto é perfeito, não há como mais. Deus criou o projeto, só que Ele disse a cada um de nós em particular, né? Você é o construtor. Eu sou o projetista. Eu projetei você perfeito. Cabe a você agora ir juntando as peças desse projeto. E isso com o passar dos séculos, com o passar dos milênios. Você tem toda a eternidade, toda a imortalidade para fazer isso. Isso é o que a gente chama de atividade espiritual. É dar um sentido a esse projeto perfeito que Deus criou. É o sentido existencial, é o sentido da vida. É isso que André nos relata na obra Nosso Lar e que nós podemos perfeitamente aplicar nas nossas casas espíritas. Bem, o tempo está se aproximando, são 57 minutos aqui pela minha contagem, então nós temos agora apenas 2 minutos e meio para encerrar e fazer a nossa prece final. Eu queria agradecer mais uma vez a Raimundo, a Cida, a todos os trabalhadores do CETRASC. Parabéns pelos 43 anos de existência, que esse período ele se reproduza por muitos e muitos mais outros períodos iguais a esse, buscando sempre esse crescimento intelectual, moral e, sobretudo, espiritual dos seus trabalhadores. Vamos fazer a nossa prece de encerramento e concluir a nossa atividade. A prece de encerramento é sempre a prece da gratidão, do agradecimento, pedindo a Deus, o Pai de infinito amor e bondade, e a Jesus, o Mestre incomparável de todas as horas, neste momento em que nós comemoramos os 43 anos de existência do CETRASC, que esta instituição seja envolvida pelas bênçãos do alto, todos os espíritos amigos, neste momento, estendam as suas mãos amorosas sobre a instituição e os trabalhadores, onde quer que eles estejam, levando a eles o alento, a esperança, mas, sobretudo, a coragem de prosseguir conduzindo essa grande obra durante muito, muito e muito tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu na noite de hoje. Nos despedimos em paz, hoje e sempre. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana.